Bom dia, oficialmente, é com muita alegria, muito orgulho que estamos aqui, né, particularmente na figura de orientador, para a defesa da tese intitulada A Dor no Fanon e as Dinâmicas da Violência e Emancipação, a Dialética das Encruzilhadas, né, a ser defendida pela doutoranda Cíntia Medeiros Robles Aguiar. Com muita satisfação, mais uma vez, que eu podemos contar com a grande parte, né, das pessoas que fizeram, que avaliaram um texto de qualificação. Portanto, teremos uma possibilidade, uma perspectiva de ver a evolução do trabalho, as melhorias do trabalho, né? A banca está composta por mim, professor Dr. Christian Muleka Moewa, orientador da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professora doutora Patrícia Ferraz de Matos, da Universidade de Lisboa, do Instituto de Ciências Sociais, professor doutor Emiliano Matias Gambarrota, membro suplente da Universidade de La Plata, Nacional de La Plata, professor doutor Jason José Bassani, meu querido irmão, que estamos juntos aí há quase 20 e tantos anos, desde o mestrado, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor, membro titular, professor doutor José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanucci, membro titular, também à época era da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, portanto figura como membro interno ainda, só que agora é professor da Unesp, São Paulo, e professora doutora Josiane Pires Gonçalves, e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também, que participou da banca de qualificação como membro titular. Professora Jaqueline Zarbato, como suplente, não vai poder estar presente por conta das outras bancas de seleção de mestrado. Estamos em pleno processo seletivo na UFMS, todos os programas fazem seleção nesse momento. Bem, antes de mais nada, gostaria de explicar para as pessoas que talvez nunca participaram de uma defesa de tese, etc., o ritual de uma forma geral, né? A doutoranda terá em torno de 30 a 40 minutos para expor a sua tese. Passaremos diretamente a palavra para o membro externo mais longe, no caso, Patrícia, que está a Lemar, e depois vamos avançando em decorrência da distância. O membro terá de 20 a 30 minutos para fazer sua arguição, depois passa a palavra para a doutoranda responder os questionamentos e passamos para o membro seguinte. Se se tornar cansativo, sugiro que a gente faça em 2 blocos, né? 2 falam, fazemos um intervalo de 5 minutos, e depois os outros 2 falam e a gente finaliza a dissertação. A tese, né? A defesa da tese. Bem, Cíntia, meus parabéns, né? Sinta que eu estou segurando a tua mão aqui nesse momento e vamos para a defesa. A palavra é sua, Cíntia. Obrigada, Christian. E antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né, da minha família, dos meus colegas de grupo de pesquisa, dos meus amigos que estão assistindo, e em especial, né, a banca examinadora que aceitou o convite para retomar a leitura desse texto. Então, antes de agradecer aqui a presença da professora Patrícia Ferraz de Matos, a presença do professor Jailson Bassani, do professor Eduardo Lanucci e da professora Josiane Pérez. Bom, a tese de doutoramento que eu defendo nessa manhã, né, está intitulada A Dor no Fanon e as Dinâmicas de Violência e Emancipação, a Dialética das Encruzilhadas. Esse é um estudo que faz parte das atividades do EduForp, que é o Grupo de Pesquisa, Formação e Cultura na Sociedade Contemporânea, e também está inserida no programa de pesquisa intitulado Teoria Crítica para o Inconformismo, a Não Identidade como Telos das Relações Étnicas e Raciais. Esse é um projeto que é financiado pelo CNPq, atualmente está sob a supervisão do também meu orientador, professor Dr. Christian. Eu trouxe aqui um panorama mais geral de como eu estruturei esse texto para apresentar aqui para quem está assistindo, né, que a banca já conhece melhor. Mas eu inicio ali com um ensaio
de uma escrita sobre mim em uma apresentação que conta ali do percurso, dos percalços também, de como foi a construção desse objeto de pesquisa, da minha trajetória até aqui, entre atos e encruzilhadas, né? Eu trago ali um preâmbulo, fazendo um paralelo dos vários episódios que sucederam até a gente chegar nesse caminho que apresentamos aqui hoje. Tem também a introdução, os capítulos 1, 2 e 3, considerações finais, referências e apêndices, e eu vou falar um pouco desses pontos que eu acho importante citar aqui durante a minha fala. Bom, acho que o primeiro ponto que é importante da gente entender é que como a estrutural, ela é um ponto, um eixo central, e eu tenho ali Adorno, Fanon, vítima e agressor, enquanto polos que ora coexistem, ora se afastam, né? E para chegar nesse momento da tese que eu defendo, que é de que a violência estrutural se constitui em uma ameaça para continuar a emancipação humana, e que as perspectivas desses dois autores, do Theodor Adorno e do Frantz Fanon, articuladas pela dialética das encruzilhadas, que é uma metáfora que está sendo construída no EduForp, eu utilizo ela para a sustentação de uma metodologia, como um enfoque mais analítico mesmo, mas acredito que a gente consiga avançar na criação de um conceito daqui para frente, mas enquanto grupo de pesquisa, nos permitem compreender as dinâmicas de violência e também identificar caminhos para a superestrutura. A gente teve ali três grandes episódios, eu chamo de atos ali, né, que foram construindo esse lugar, e que eu trago aqui para elucidar um pouco, para entender assim, essa linha de pensamento. Acho que o primeiro grande ato é a ruptura de orientação, né? Eu inicio, então, uma nova perspectiva, leituras, né? Eu falo que é a minha iniciação na teoria crítica, quando eu começo a fazer parte do EduForp e passo a ser uma das pesquisadoras que compõem o grupo e é orientada pelo Christian. Então, até então, eu vinha desenvolvendo pesquisas na área da história da educação, que versava sobre a história de Mato Grosso do Sul, mais especificamente, vem de uma tradição marxista, em diálogos com sociólogos, e aí nessa troca de orientação, né, eu tenho essa possibilidade de iniciar uma nova perspectiva. Foi um enorme desafio começar no segundo ano do doutorado um objeto novo, um projeto de pesquisa novo, buscar outras formas de desenvolver, né, esse período de doutoramento. Então, uma das minhas inquietações, quando eu chego nesse ponto, é entender basicamente como que é a relação dessa violência simbólica, institucional, ora velada, ora explícita, pela qual eu estava passando e vivenciando dentro do programa de pós-graduação, como que isso se constrói, né? E quando eu começo a ler esses autores, eu chego no grupo de pesquisa na leitura dos Condenados da Terra, e é justamente um dos meus textos de base para discussão nessa tese, e eu começo a me interessar em entender esse processo e como que isso se estrutura, né? Como que a gente consegue, dentro de espaços que são, no meu caso, acadêmicos e educacionais, vivenciar esse tipo de situação. E eu começo a ir para esse lado, esse é o primeiro grande ato, né? E o segundo é quando eu começo a fazer a construção desse objeto. E aí, quando historiadora que sou, né, eu quis ali sentar e entender o que está acontecendo no espaço e no tempo em que essa tese está sendo construída. Então, eu vou olhar para as questões de violência que estão acontecendo no Brasil no momento. E quando eu começo a fazer essas pesquisas, eu me deparo com os dados do IPEA. E aí eu começo a compreender que a violência, ela é uma das maiores
dificuldades que a gente tem em questões de políticas públicas, né? Uns vários problemas de política pública do nosso país. E que essa violência, ela tem um rosto, né? Ela tem uma cor, ela tem um corpo, ela tem um nível de escolarização e ela se reflete nas relações sociais em outros lugares. E educadora que sou, servidora pública que sou, pesquisadora que sou da área da educação, eu vou olhar como é que isso acontece na escola. E aí eu trago para a tese os dados dos boletins de ocorrência que aconteciam registrados dentro de espaços escolares, como que o índice de violência dentro do espaço escolar na OACD, ele é no Brasil. Eu trago ali também algumas reportagens, né, de professores que foram brutalmente assassinados dentro desse espaço escolar, e eu começo a entender que a escola também reflete essa violência que está fora, e ela está em todos os níveis e em todos os espaços. E eu tento também olhar para a legislação, no caso em específico ali a LDB, e quando eu olho para a legislação e vejo a invisibilidade desses temas, né, porque enquanto o IPEA nos mostra que a violência racial contra a mulher negra, contra a população LGBTQIAPN+, ela é intensa, eu tenho a invisibilidade desses temas na legislação. Então, eu trago tudo isso, né, para a qualificação, e quando eu chego com esse arcabouço, né, de coisas na tese, com o olhar acurado da banca, a gente percebe que a gente tem duas teses, né? Então, eu teria dois caminhos para seguir. E, e analisando as possibilidades e o que a gente tem, né, de fôlego e tempo, inclusive, né, que hoje, enquanto servidora pública, eu tenho muitas atribuições, eu não consigo fazer atividade em loco, por exemplo, e a gente traçou o melhor caminho para que a gente conseguisse fazer esse arcabouço teórico fundamentado. Então, a gente traça ali um caminho para ir para uma tese teórica, tendo esse cenário que eu narrei aqui para vocês como ponto de partida. Então, quando a gente parte para essa questão da violência em si, o tema ele vai emergir dessa necessidade de compreender como que essas dinâmicas de violência, que do meu ponto de vista é estrutural e realmente é importante que a gente tenha esse olhar para elas são analisadas a partir desses dois autores, né? Que apesar de terem origens e contextos distintos, né, uma produção que não converge, ambos oferecem críticas profundas sobre esses mecanismos de violência e sobre as implicações que isso reverbera na emancipação humana. E aí eu também trago aqui alguns objetivos, né, que a gente tentou alcançar aqui ao longo da escrita. O objetivo geral foi analisar teoricamente, né, aí convergências, tensões e as possibilidades de diálogo entre esses autores, utilizando a violência aqui como um eixo central mesmo para explorar as implicações sobre a emancipação, e como objetivo específico, tanto investigar a crítica de dor na conformidade, quanto compreender a questão da praxis de ruptura no Fanon, e desenvolver essa dialética das encruzilhadas como uma ferramenta de análise mesmo. E, por fim, aplicar essa ferramenta para explorar as possibilidades. E essa aplicação, ela não foi uma aplicação prática, ela foi uma aplicação teórica. Em questões metodológicas, eu gostaria de trazer para a minha fala algo que eu percebi que não está no texto. Ele estava no texto de qualificação, no texto de defesa, eu acabei o caminho de fazer uma escrita que foge um pouco do meu estilo, né? Eu explico a mesma coisa de várias formas, e ter um texto mais objetivo, trazer mais os autores. E geralmente eu escrevo num formato mais ensaístico, em primeira pessoa, trazer os autores para o texto. Esse movimento ele exigiu alguns cortes, né? E nesse corte eu acabei tirando uma parte importante que eu vou trazer aqui para a minha fala, e eu acredito que precisa voltar para o texto final, que é a questão metodológica da Grand Theory, né? Eu uso ela como a minha análise de dados no relatório de qualificação, né? O que ela propõe enquanto teoria? Basicamente, ela
pega a literatura como uma fonte de dados e eu integro isso numa análise comparada constantemente. Então, eu fiz esse movimento nos textos que eram, hoje, eles são meu ponto de partida, mas eles eram a minha base no relatório de qualificação. Então, eu tenho ali a personalidade autoritária por Adorno e os condenados da terra por Fanon. Eles são a minha fonte de dados principal. Eu faço ali a coleta dos dados a partir dessa teoria, faço a categorização que estavam naqueles quadros que eu retirei para essa versão, e eu trago ali, dentro dessa análise, quais são os temas recorrentes e citações dos autores de como que eles compreendem esses temas em várias partes daquele texto. Esse foi o ponto de partida, né? Então, a leitura, organização e análise, ela partiu desse método. E quando eu chego na saturação, que é a parte final do método, eu elenco ali 2 grandes conceitos que sobre os quais a tese ela se estrutura, que é a questão da conformidade no Adorno e da ruptura no Fanon, né? Então, esse é um ponto importante, e que professora de metodologia que sou, acho que precisa voltar, mas não está contemplado na escrita, estava no relatório de qualificação, no de defesa não está. E tento sustentar, né, essa metodologia de análise, e aí trazendo isso para essa leitura mais específica, que emerge aí dos quadros, e eu faço essa ampliação da base teórica. Então, esses 2 grandes conceitos é onde meu olhar vai estar direcionado agora para fortalecer e emergir uma teoria dentro dos outros textos desses autores, né? Então, eu faço essa construção dentro dessa metodologia, sustentando pela metáfora da dialética da encruzilhada, que aqui eu utilizo enquanto um enquadramento analítico mesmo para compreender, né, os distanciamentos, as tensões, as convergências entre os caminhos que levam a esses 4 grandes polos que se encontram ali numa violência estrutural. E a dialética das encruzilhadas aqui é uma metáfora que foi criada, inspirada a partir do texto do Luiz Rufino, da Pedagogia das Encruzilhadas, e também do próprio conceito de encruzilhada das religiões de matriz africana, mas a gente não gostaria de seguir esse caminho por si só, né? Criar algo para além do que já está posto tanto pelo Rufino e tanto pelo conceito, e que permite essa coexistência mesmo de perspectivas que são aparentemente opostas e de lugares que às vezes são binários, mas eles coexistem em algum momento, eles não precisam ser nenhuma coisa e nem outra, eles podem às vezes ser ambas, ou às vezes ou às vezes não ser, né? E aí, eu trago, então, para os capítulos, a partir disso, eu vou ter esse foco, esse olhar para a conformidade nos textos do Adorno. Então, eu vou buscar em outras obras como esse conceito ele é trabalhado, né? Ou essa perspectiva. E partindo, claro, da personalidade autoritária, que era meu texto já de base, mas aí a gente vai também para a dialética do esclarecimento, para a mínima muralha, para a indústria cultural. E tendo esse olhar específico para esse conceito, o que eu percebo que eu tento trazer isso para o texto? Que a conformidade, independente das manifestações que ela tem, ela aparece nas obras do Adorno como um alicerce para essa violência estrutural. Seja na personalidade autoritária, seja na razão instrumental, na alienação do dia a dia ou na cultura de massa. A conformidade, ela sempre vai aparecer de uma forma que naturaliza a opressão e dificulta essa emancipação, né? E isso acontece de formas, às vezes, muito parecidas, às vezes de formas mais sucintas no texto, e eu vou tentando trazer isso, como isso se forma ali no texto. Por exemplo, na personalidade autoritária, a gente pode perceber que determinadas convenções sociais naqueles sujeitos que atendem aquelas características da escala F, que eles estão mais inclinados a um discurso fascista, apesar deles serem e estarem, né, num Estado democrático de direito, eles são sujeitos que estão mais inclinados à questão da submissão. E essa questão promove ali uma violência estrutural
que transcende a questão individual, porque vai naturalizar práticas que são opressivas, né? Na razão instrumental, eu consigo analisar, né, vislumbrar que a conformidade, ela é tanto um produto quanto um instrumento da razão, né? A gente pode entender ela numa forma de subjetivação, que integra a pessoa nessa ordem social, que já é marcada por uma dominação. Então, para promover quase que uma adesão inquestionável às normas que já são dominantes, e isso reduz também essa possibilidade de transformação social e crítica que leva à emancipação. Na alienação, que a gente vai olhando ali os excertos, né, do Adorno e Mínima Muralha, a gente consegue perceber que ela não é uma condição estática, né? A gente pensa, sempre que eu penso em alguém na alienação, eu penso em alguém parado só recebendo informação. E a gente vê que não é esse o movimento, né? A alienação, ela está sempre em constante movimento, um movimento muito dinâmico, constantemente integrado em práticas que são sociais e políticas também. E nesse sentido, essa emancipação, ela só pode ser alcançada se a pessoa, o sujeito, ele consegue se libertar dessas amarras de adaptação e reconhecer algumas possibilidades de transformação que nos é negada a todo momento pelo sistema, né? Esse, acho que é um processo de desalienação, né? Ele vai nos exigir essa ruptura com essa conformidade, né? Que hoje define a nossa vida social na modernidade. E quando eu passo para a cultura de massa, que eu acho que não, quando a gente fala de conformidade, não tem como fugir, acho que é um dos textos que mais salta aos olhos e para onde, acho que inclusive foi o primeiro que eu comecei a ler depois que eu cheguei até essa categoria, é porque do meu ponto de vista, né, a cultura de massa ela vai explicar muitas coisas. E a questão do entretenimento como uma forma de mecanismo de controle social. E hoje em dia a gente consegue vislumbrar isso de uma forma muito específica e prática no dia a dia, com a globalização, ao acesso à internet, às redes sociais, a maneira que os algoritmos entregam aquilo que você quer ver, da forma que você quer ver. Então, acho que essa discussão ela é pertinente para esse momento histórico, inclusive, né? Então, a gente tem aqui, na conformidade na cultura de massa, uma experiência cultural que vai agradar sem questionar, vai manter as pessoas em estado de passividade e de conformidade, sem que elas se dê conta das estruturas que perpetuam tanto as desigualdades quanto as violências e as relações de poder em si, né? Nesse sentido, com base nessas informações que eu venho discutindo ao longo do texto, eu entendo que os escritos do Adorno vai nos oferecer, sim, um arcabouço teórico indispensável para a gente compreender como os mecanismos de violência perpetuam as desigualdades e para a gente tentar pensar em caminhos de romper com esse status quo de alguma forma, né? Eu acredito que a tese em si ela não traz muitas respostas, né? Traz mais inquietações. Eu gostei de revisitar o texto para fazer a apresentação nesse sentido de ficar incomodado com o que se lê, né? É um sentimento que o Adorno e o Fanon me causam desde que eu comecei a ler os dois, né? A gente sempre está incomodado com questões que não têm respostas, mas elas são importantes para que a gente possa pensar. Nesse caso aqui, eu acredito que a tese ela também tem essa causa, né? A gente não tem respostas para muitas coisas, mas só o fato de você que causar incômodo e pensar sobre essas questões já atende o objetivo, né? Voltando para o texto, questão no capítulo 2, eu trago ali o Fanon e a violência da ruptura, e eu trago um outro ponto de vista dessa violência.
Porque tanto em Os Condenados da Terra, como em Pele Negra, Máscaras Brancas, a gente vai ver a violência como um instrumento de libertação, não só física ou material, mas um movimento de libertação que também é psicológica e é coletiva, né? Então, eu tenho um autor que trabalha faz um movimento de análise de uma situação, de um tempo histórico muito específico, mas que isso reverbera para todo e qualquer país que foi colonizado, inclusive o nosso, né? Muito do que a gente começa a ler nos Condenados da Terra, você consegue entender muitas das relações em que o nosso país está e reproduz enquanto sociedade ainda por essa violência que o colonizado sofreu, né? E trazendo para o texto, também trouxe em 4 grandes pilares, assim, e o primeiro foi a violência como praxis de ruptura, né? Acho que o primeiro movimento é entender que a violência nos textos do Fanon é um campo de estudo extremamente complexo e multifacetado, porque a gente tem aqui não só porque ele vai abarcar ali a dimensão física e material, mas também as questões psicológicas e existenciais que vão envolver, né, o sujeito colonizado, mas porque a violência aqui, ela também é uma resposta para a libertação, né? Então, ao mesmo tempo em que ela é um ato de destruição, ela também é um ato de criação, né? A gente tem aqui a possibilidade, pela violência, de destruir as estruturas coloniais e dar um espaço para construir uma nova forma de ser e de viver. Senti um pouco de falta da Cíntia no texto nesse sentido, né? Porque eu tenho as minhas críticas em relação a isso. Mas ter esse olhar que a violência também é um caminho, e não, na verdade, nos textos do Fanon, ela é o caminho, né? Não, é a forma que a gente tem de libertação, também é uma forma da gente conseguir enxergar a dialética, né, que existe nesse sentido. Bom, questão também ele traz, né, a violência como um ato de descolonização, que eu já falei um pouquinho, construir, né, essa possibilidade na verdade, fazer uma reconstrução radical da subjetividade dessas pessoas, tanto quanto das estruturas sociais por meio da violência, é um caminho. Quando ele fala da psicologia do colonizado, a gente traz ali que é um ponto que foi lá no início da tese, inclusive, que a gente foi até o Fanon tentar fazer essa possibilidade de diálogo, justamente nesse ponto, né? Eu tenho ali um texto do Adorno dentro da personalidade autoritária que traz ali características de pessoas que têm tendência ao fascismo e como é essa figura desse agressor e a necessidade de ver como que isso funciona enquanto vítima, e o Fanon ele já traz isso, né, dentro do texto dele ali, dos Condenados da Terra. Então, a gente tem essas duas perspectivas de como é essa violência sofrida pela vítima e como é a construção dessa personalidade de uma pessoa que é agressora. E trazer isso para o texto, né? E nessa psicologia do colonizado, a gente consegue ver como isso se a gente tem uma noção por fora, mas no texto a gente consegue ver como que isso se materializa, né? Ou quais são não são as características, mas enfim, mas como que esse sujeito vítima ele fica, né? Quais são as consequências disso? E a possibilidade que o Fanon nos traz é de reconstruir essa identidade que foi danificada pela violência colonizadora, né? Então, a violência da ruptura vem nessa tentativa de restaurar essa humanidade do colonizado que precisa
para que seja eficaz, precisa acompanhar também uma transformação das relações sociais, da mentalidade coletiva e de todo um processo de descolonização que é muito maior e que precisa considerar, sim, um movimento psicológico para recuperar a integridade e a identidade de um povo que foi colonizado. E a emancipação coletiva ela vai nesse sentido, que eu não vou me muito, porque eu estou olhando meu tempo. Bom, no terceiro capítulo, eu trago, então, a tentativa, né, de fazer essa construção da dialética das encruzilhadas, trazendo ali o que a gente consegue de distanciamento, de aproximação, de convergência, de possibilidade de diálogo, e a questão também de como o papel da vítima e do agressor entra nessa encruzilhada, né? E acho que o primeiro ponto que é importante de citar, porque aqui eu estou trazendo mais os resultados dessas discussões do que a discussão em si, é que a dialética das encruzilhadas, ela não vai oferecer uma solução simples. Na verdade, eu acho que ela não vai oferecer soluções, né? A gente consegue ali pensar nessas múltiplas dimensões de violência e na maneira como que ela se articula no nosso dia a dia, nessas dinâmicas, como que ela se constitui, como que isso acontece e está presente nessas dinâmicas de poder, de submissão, de resistência, e enfim. Né? Então, acho que o primeiro ponto que eu trago de atenção foi a questão da violência como esse campo de tensão, né? Sendo um fenômeno relacional que resiste às simplificações, né? Não tem como fazer isso. Apesar da gente procurar uma resposta, ela não vai resistir nesse sentido, né? Toda vez que a gente for falar desse assunto, vai exigir esse enfoque dialético mesmo, né? Que seja capaz de alguma forma de abarcar essas múltiplas dimensões que compõe essa encruzilhada, por exemplo, né? A violência em si, ela sempre vai adquirir essa qualidade paradoxal, né? Tanto é um mecanismo opressor quanto uma força potencialmente emancipatória. Como numa guerra, a violência sempre traz alguém que ganha com isso, né? Então, ela tem essa força paradoxal, né? A gente precisa pensar todos esses caminhos possíveis, né? E não dá e superar talvez essas visões binárias de tem um vencedor e um perdedor, tem o certo e o errado, o sim e o não. Às vezes não vai ser a própria pessoa, né? E trazendo um pouco para a questão das vítimas e dos agressores, a própria pessoa que comete um ato de violência, ela também é violentada em alguma forma. E pensar essas questões é importante, né, para além do sujeito, mas das relações em si, como que isso está moldado mesmo, né, no sentido de estrutura para que essas relações continuem acontecendo dessa forma. Então, aqui as vítimas, né, eu trago um pouco disso, dessa perspectiva que a vítima não é um sujeito passivo, né, que a violência sempre vai ser mediada por relações que são históricas, sociais e subjetivas, e que tornar a violência simultaneamente uma força de opressão e um potencial de emancipação, isso sempre vai ocorrer. Então, é um ponto que a gente precisa sempre ter numa chave analítica para olhar para essa situação. A relação entre as vítimas e os agressores também no processo de emancipação é marcada por uma complexidade dialética, né? Tanto a vítima quanto o agressor estão imersos ali nessa estrutura, e a maneira como isso os condiciona, ao mesmo tempo o sujeito de opressão e opressor, é confusa, né? Às vezes nem a gente não tem a ideia de que isso acontece dessa forma. E como não como resposta, mas como sugestão, a emancipação nesse sentido não pode acontecer com uma inversão de papéis,
sabe? Eu não posso deixar de agora sou vítima, então vou passar a ser o agressor. Não é a inversão, ou vice-versa, né? Essa inversão de papéis não nos leva a essa emancipação, né? Esse movimento precisa exigir que tanto vítima quanto agressor entendam os seus papéis e se engajem num processo de reflexão sobre as dinâmicas de violência que continua. Não é fácil, não sabemos como fazer, mas discutir isso é abrir ele dessa forma. E, nesse sentido, a dialética da encruzilhada não vai oferecer a solução, mas, pelo menos, vai trazer, vai levantar ali como pensar essas múltiplas dimensões e como elas se articulam. À guisa de considerações, né, que eu não considero finais, eu acho que são iniciais, porque tem muita coisa que dá para ser discutida, enfim, para além, né? Então, trazendo para a finalização, né? Embora a violência estrutural se manifeste de diversas formas, ela ainda é um obstáculo significativo para a emancipação humana. Então, quando depois desse percurso todo e de fazer essas análises, a gente chega nesse ponto de que ela realmente é necessário essa conversa, né? Trazer isso para um texto e suscitar esse debate de alguma forma. Superar essa violência exige um movimento que não ignore as contradições entre as propostas dos autores, né? Eu trouxe esse movimento para o texto de dois polos que parecem que são muito distintos, né? Eu estou falando especificamente de uma conformidade de um lado e de um potencial de ruptura do outro, mas trazer como constitui esses pontos, né, de inflexão para uma ação política, talvez isso seja muito eficaz aí pensando em questões educacionais, né? Aquela que tenta sair da educação e não consegue. Então, a emancipação, ela não vai ser vista como um fim, mas como um processo contínuo que desafia essas estruturas que sustentam essa violência e uma forma de reconstruir as relações sociais e políticas. A dialética das encruzilhadas, assim, vai nos ajudar a entender a complexidade dessa violência estrutural, né? Eu acredito que pode oferecer caminhos, sim, para essa transformação essa emancipação humana, e abrir espaço para as novas formas de ações políticas que busquem, de fato, essa emancipação profunda e duradoura, que vai se apresentar como um ponto de partida para uma reflexão crítica dessas dinâmicas de opressão e como podemos desafiá-las. Também é possível perceber, e aí no final do texto eu vou retomar a educação, eu começo com a educação, termino com a educação, né? Eu acredito, enquanto educadora, servidora, pesquisadora, que a educação ela é um caminho, sim. Ela não carrego, né, a inocência é uma palavra muito ruim, mas eu não carrego essa utopia de que ela vai resolver tudo, né? Ela não vai. Ela não tem respostas para tudo, não adianta investir só aqui, mas ela é um caminho para isso, né? E eu acredito que a educação é um espaço estratégico para a promoção de uma ruptura dessas formas de violência estrutural, né? Quando eu digo que é uma aplicação que não é prática, ela é teórica, é nesse sentido, né? Eu acredito, invisto claro, né, a gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas que a educação é esse ponto, esse espaço estratégico para que a gente consiga essa reflexão e conseguir entender como que as estruturas elas acontecem e a possibilidade de intervenção de alguma forma. E por isso eu trouxe, né, não trouxe aqui, trouxe no relatório de qualificação a questão da legislação, né? Se a gente não começa pela política pública e isso tem força de lei nos nossos documentos norteadores, é muito mais difícil
que a gente consiga que isso aconteça. Um belo exemplo é a Lei 10.639, que já está com 22 anos e a gente ainda não vê, né, as questões de história cultural, se ela não seria contemplada. Então, é nesse sentido que essa aplicação da dialética das encruzilhadas ela vai caminhar. E nesse momento que a gente tem histórico, inclusive, né, marcado por desafios sociais e políticos, acredito que a educação se apresenta como uma das principais formas de resistência ainda a essa violência estrutural e a capacidade que ela tem, mesmo que limitada e com todas as limitações, inclusive da autora que escreve, de formar e questionar a transformação dessa cultura dominante e permitir realmente a construção de um futuro onde a violência não seja a base das relações sociais, e sim a liberdade da dignidade humana de todos nós, inclusive. Trago as referências dos textos que eu citei aqui, mas enfim, não trouxe todos. E encerro a minha fala agradecendo ao meu orientador em específico, né? Eu conversava com o Christian essa semana, dizendo que ele sempre é um ponto de paz no meio do caos, né? E, e chegar até aqui, até esse momento, não chorei dessa vez, se deve muito a essa parceria de orientação, a uma pessoa que realmente se propôs a me orientar como orientador, né? Orientador que orienta, é um privilégio. E agradecer por vocês terem voltado e fico aqui aberta aos questionamentos. Muito obrigada.